Agora a questão 34. Um prisma de vidro de índice de refração n igual a raiz de 2 tem por seção normal um triângulo retângulo isósceles ABC no plano vertical. O volume da seção transversal ABD é mantido cheio de um líquido de índice de refração n' igual a raiz de 3. Um raio luminoso incide normalmente a face transparente da parede vertical BD e atravessa o líquido. Considere as seguintes afirmações. 1. O raio luminoso não penetrará no prisma. 2. O ângulo de refração na face AB é de 45 graus. 3. O raio emerge do prisma pela face AC com um ângulo de refração de 45 graus. 4. O raio emergente definitivo é paralelo ao raio incidente em BD. Das afirmativas mencionadas, são corretas. Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 1 e 4. Letra C, apenas 2 e 3. Letra D, apenas 3 e 4. E letra E, 2, 3 e 4. Vamos então à solução da questão 34, onde ele fala que um prisma de vidro, de índice de refração raiz de 2, representa um triângulo isósceles. Então, o interessante aqui do triângulo isósceles é que ele é retângulo. Então, os ângulos da base são de 45 graus, correto? E um raio de luz, que ele vem de fora, ele vem do ar, o índice de refração do ar, esse todos nós sabemos, vale 1. Ele incide na face BD, onde nós temos um líquido de índice de refração N', raiz de 3, ok? E com isso ele faz algumas perguntas, algumas afirmações, Sendo a primeira, diz o seguinte: o raio luminoso não penetrará no prisma. Outra coisa que é importante é que o raio de luz que ele está incidindo do ar nesse líquido, ele incide normalmente a superfície, ou seja, perpendicular a essa superfície. O raio de luz ele vai passar direto, sem que haja nenhum desvio. Ele sofre refração, vai sofrer alteração na velocidade, mas o mais importante agora é a gente saber se ele vai passar para o prisma. Bom, uma das coisas que eu preciso saber é o ângulo de incidência, porque eu não sei, Para saber se ele vai atravessar, saber o ângulo de incidência, nós sabemos aqui que o raio de luz ele vai penetrar conforme essa reta normal aqui, Vou chamar essa normal de N1, porque provavelmente ele vai refratar do outro lado. Se o ângulo aqui é 45, é porque aqui é 45, aqui é 90, aqui é 45, logo o meu ângulo de incidência é igual a 45 graus aqui. Então, eu já sei que aqui é o ângulo de incidência e ele vale 45 graus. Com isso, eu posso calcular o ângulo de refração usando a lei de Snell, que diz o seguinte, na primeira proposição, para verificar se ele vai passar ou não. Vai ficar assim, N do prisma, do líquido, seno de 45 é igual ao índice do prisma vezes seno de R. Se o seno de R existir, perfeito. Bom, o índice de refração do prisma, raiz de 3, ok? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao índice de refração, o prisma que é raiz de 2, vezes o seno de R, Eu posso cortar o raiz de 2 com o raiz de 2, então eu fico com seno de R igual a raiz de 3 sobre 2, logo R é igual a 60 graus, então ele consegue passar do 12. E quando é que ele não conseguiria passar? Caso o seno de R fosse um valor maior que 1, e aí a luz ela ia bater e refletir. Então, na verdade, o que acontece com esse raio? Ele refrata, ele deveria seguir em linha reta, correto? Só que ele não faz isso, O que ele faz? Ele se afasta da normal, porque o ângulo de incidência é 45, ele devia seguir esse caminho aqui, pontilhado que eu acabei de fazer.
mas ele aumenta o ângulo aqui, ó. O ângulo passa a ser de 60 graus, né? É o ângulo formado entre a normal e o raio refratado. Aqui é o ângulo de refração, que eu vou chamar ele de R, né? Justamente o que eu calculei aqui. Então, a primeira alternativa é que ele diz que o raio não penetrará o prisma. Isso é falso, ele vai penetrar sim, tá? Com um ângulo de 60. Número 2. Agora, a proposição número 2, ele diz assim: o raio emerge do prisma, melhor, 2. O ângulo de refração na face AB, né, é de 45 graus? Não, falso. O ângulo é de 60, acabei de calcular, certo? Vem a terceira proposição. A terceira proposição diz que o raio emerge do prisma pela face AC com um ângulo de refração igual a 45 graus. Bom, uma coisa que vai acontecer aqui é uma outra refração, então é natural que eu desenhe aqui uma outra reta normal, né? Então aqui é a minha reta normal 2. Vou chamar essa normal de N2, tá? Ficou meio pequenininho, mas é bem simples a gente entender, né? Repare que essas retas normais, elas são perpendiculares entre si, já que o ângulo aqui é de 45, 45, então esse ângulo aqui é de 90. Se aqui é 60, é porque o novo ângulo de incidência, que eu vou chamar de I', é igual a 30 graus, ok? E o que ele quer saber? Ele quer saber se esse raio, né, ele forma um ângulo de incidência na face AC, de refração, de 45 graus. A gente tem que verificar isso. Como? Lei de Snell, de novo, né? Então vai ficar assim, ó. N do prisma vezes seno de I', correto? É igual a N do ar vezes seno de, vou chamar R' o ângulo de refração, correto? Bom, fazendo os cálculos vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes seno de I' é o seno de 30, né? Então, é meio. Lembrando que o I', olha lá, é 30 graus. Certo, senhores? Isso é igual a N do ar, que é 1, vezes o seno de R', né? Daí a gente tira aqui o seno de R' é igual a raiz de 2 sobre 2, logo, conclusão lógica, R' é igual a 45, então a proposição 3, ou afirmativa 3, é verdadeira, né? Essa alternativa aí é verdadeira. Já a número 4, agora nós vamos verificar a proposição número 4, né? Ele diz assim: o raio emergente definitivo é paralelo ao raio incidente. Reparem que, como o ângulo aqui é 30, quando esse raio sair do prisma, o raio emergente, né, ele vai formar um ângulo de 45. O caminho dele correto deveria ser esse aqui. Só que o ângulo aumenta, né, de tal maneira em que quando esse raio sair daqui, ó, o ângulo aqui, que é o ângulo de 45, que é o nosso R', hein, pessoal? Ele é exatamente paralelo ao ângulo de entrada lá, ó. Perfeito? Então, essa proposição, ela é verdadeira, ok? Então, verdadeiras são as proposições 3 e 4, certo? Então, o gabarito é letra D de Douglinhas. Um grande abraço, senhores, e até a próxima.